Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Até quando o calor está de mais de 40 graus. Um dos privilégios da loucura de crer é depois desta não precisar ir morar nos quintos dos infernos, né? Aqueles que zombam dos cristãos, aqueles que zombam da fé, vão se lembrar um dia que os loucos que creram estarão num lugar onde todos poderiam estar, mas que é reservado apenas para aqueles que, como vou dizer pela terceira vez hoje, creem num Deus que ninguém nunca viu. O Deus que é invisível, mas é real. Bendito, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Tem um senhor que edifica muito a minha vida. Ele me manda vídeos que contestam a fé de pessoas que se tornaram ateias, e aí eu vou aprendendo como é maravilhoso crer num Deus que não tem religião. Deus não é evangélico, Deus não é católico, não é espírita, não é muçulmano, não é kardecista. Deus é Deus. Deus não pertence a nenhum apóstolo, pastor, padre, papa, rabino, seja lá o que for. É nós que pertencemos a Ele. E feliz é aquele que tem essa dádiva da fé no seu coração. Não há melhor maneira de viver senão pela fé nesse Deus que ninguém pode ver. Teve um homem que ousou pedir a ele que gostaria de vê-lo, e a resposta foi: só não vou me mostrar a você, porque se os teus olhos me virem, você vai derreter, você não existirá mais. E uma das recompensas de crer nele agora é que um dia nós o veremos como ele é. E tudo que você enxergue mais se apega, cedo ou tarde vai chegar o dia que você vai partir e vai ficar tudo aqui. Veja bem como são os paradoxos dessa vida breve que nós vivemos. Aquilo ao que nós mais nos apegamos, que é palpável e concreto, é absolutamente passageiro. E aquilo que você nunca viu, mas creu pela fé, é eterno e absoluto. Privilégio é ser crente, não como o diabo é. Privilégio é ser crente e obediente, porque aquele que crê, ouve, mas não obedece, não pratica a palavra do Senhor, é o pior dos enganadores. Você sabe quem é o pior do enganador? É aquele que engana a si mesmo. Feche os teus olhos, vamos orar para um breve compartilhar. Pai, obrigado por tudo que já vivemos neste lugar, nesta manhã. Como agradecer, como expressar a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Bendito seja, Deus, o Teu santo nome, porque Tu és maravilhoso. E eu suplico que o Senhor nos dê um pouco mais de alento, de motivação, de alegria, e nos revele o tamanho do privilégio que é crer, ter fé, acreditar no Senhor. Oh Deus, que essa crença faça toda a diferença na nossa existência, Pai, na nossa vida, no nosso dia a dia, que não sejamos daqueles que creem, mas não usufruem, mas que sejamos, ó Pai, daqueles que creem, firmam as mãos no arado, administram bem as coisas da terra, mas acumulam tesouros no céu. Oh Espírito Santo, ilumina o nosso raciocínio, o nosso entendimento, e dá-nos graça para acolher um pouco mais da parte do Senhor para as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Pois bem, na semana que vem eu vou compartilhar como foi a nossa viagem missionária de
30 e poucos dias. Na semana que vem teremos um pouco mais de tempo, não é culto de ceia. Então, você pode ficar tranquilo que você que participou da viagem em oração vai saber um pouquinho do que Deus operou nesses dias em que estivemos fora. E eu quero nesta manhã começar o compartilhar acerca do tema gratidão, lembrando porque uma multidão de mais de 2,5 milhões de pessoas experimentaram da parte de Deus sinais, prodígios, milagres e maravilhas, recebendo então o cumprimento da promessa que Deus fizera a um cidadão chamado Abrão, que depois teve seu nome mudado para Abraão, e não entraram na bendita terra prometida. O motivo pelo qual todas as pessoas com mais de 20 anos, que foram tiradas do Egito, país que ainda existe, muitos dos que se colocaram diante do caminho do povo de Deus de Israel, não existem mais muitos povos, mas o Egito é um dos que existem, porque afinal o Egito serviu o povo de Deus. Mas Deus então tirou o seu povo do Egito, e todos os que saíram de lá em direção à terra que Deus havia prometido, com mais de 20 anos, não entraram na terra. Não entraram na terra por quê? Porque o coração deles transbordava de gratidão? Exatamente o contrário, porque o coração deles era permanentemente regado e transbordava de murmuração. Pergunta para o seu vizinho: você conhece a dona murmuração? Ela anda com você? Você tornou-se companheiro inseparável dela? Saiba que a murmuração provoca uma divisão entre o Deus que é bom e o seu e o meu coração. Murmuração é um perigo. Devíamos nos atentar para ela. E a melhor maneira de se livrar da murmuração é cultivando gratidão. Lucas, capítulo 17, versículo 12, diz o seguinte: Evangelho de Jesus Cristo, segundo a pesquisa do ex-médico, agora ajudante de apóstolo, Lucas, capítulo 17, versículo 12. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, clamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olhe para cá, por favor. O tipo de milagre que a maioria das pessoas recebe é aquele que requer apenas um momento de fé na presença do Todo-Poderoso. Pasme você, mas antes de minha mãe converter-se a Cristo, ela já era recordista de milagres. E milagres, o ser humano não opera, o diabo não opera, só Deus opera milagres. Antes de converter-se a Cristo, minha mãe já era recordista de milagres. Eu fui curado de paralisia infantil, o meu irmão caçula, o Lúdio, que vocês conhecem,
ficou com a cabeça parecida com aquele cidadão do Jornada nas Estrelas, meio retangular. Minha mãe precisava segurar a cabeça dele, porque se soltasse, caía para os lados, para frente, para trás. Foi curado pela fé da minha mãe. Meu irmão número 3 foi curado de meningite bacteriana lá na década de 70. Mal tinha exames para isso. O meu irmão número 2, há pouco tempo atrás, tinha 36 nódulos cancerígenos comprovados por exame no seu corpo. Pela fé da minha mãe, ficaram só 3 ínguas para ele lembrar quem ele é. Recordista de milagres, minha mãe, mas entregou a vida para Jesus Cristo há não muito tempo atrás. Milagres podem ser recebidos das mãos de Deus apenas por um momento de fé. Esses 10 homens do texto sagrado que nós lemos receberam o milagre de uma doença na época incurável, e eles nem chegaram a adorar, a se render, a se prostrar. Eles só gritaram o nome de Jesus de longe, porque o leproso não podia aproximar-se de alguém saudável, pelo menos externamente. E Jesus disse para eles: vão e se apresentem ao sacerdote. A fé deles foi tamanha que eles viraram as costas e foram em direção ao sacerdote, e indo, o texto sagrado diz que eles ficaram curados. Veja o poder que tem a obediência. Como é impressionante que quem obedece usufrui daquilo que não entende e também do que não merece. E é impressionante ver como pessoas entendidas, esclarecidas e confusas, não conseguem usufruir daquilo que a fé pode dar, ainda que seja milagre de momento. Nesse texto sagrado que nós lemos, nós encontramos uma pessoa que recebeu mais do que um milagre de momento. E aí a minha pergunta é: por que tinham 10 e só uma recebeu mais do que um milagre de momento? Porque só uma daquelas 10 pessoas receberam um milagre que, segundo a Bíblia, poucos receberão. Aliás, a Bíblia diz, numa história contada por Jesus, que a porcentagem de salvação é 50%, meio a meio, a metade se perde. Pense, que não seja assim entre nós. Eu quero te ver lá, quero ver o pessoal da mídia também lá, porque não basta trabalhar na mídia, tem que ouvir a pregação e praticar ainda. Irmãos, meu sonho era ser pastor da maior denominação do Brasil. Não vou falar o nome dela, tá? E aí eu fui em alguns cultos, e na hora das canções o pessoal lá canta bastante. Eu via gente falando no telefone, conversando um com o outro, e de repente dava glória a Deus. Então eu tenho uma dificuldade, por exemplo, o pessoal lá da mídia está me atrapalhando, porque eles estão lá conversando. E eu considero um desrespeito isso. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, e quem está no culto fica conversando. Porque ainda que esteja um jumento ou uma jumenta aqui, talvez você não goste de ser chamado assim, eu me chamo assim sempre. Porque o jumento conseguiu ouvir e o profeta não conseguiu. Então, se eu conseguir ouvir, não estou nem aí se eu sou comparado com o jumento. Eu quero morar no céu. Mas eu me lembro que ao visitar essa denominação onde a igreja acontece, aquilo me deixava indignado, porque eu pensava: como é que o pessoal consegue dar glória a Deus e daqui a pouco entrega uma palavra da parte de Deus, mas não tem postura diante de Deus? E aí eu quero lembrar de uma frase, estou saindo da mensagem, mas tudo bem. Quero lembrar de uma frase que muitas vezes as pessoas dizem aqui no altar: você está na casa do Pai, fique à vontade. Essa frase, irmãos, ela não vem de Deus.
Você está na casa do Pai, tenha liberdade, mas não fique à vontade. Porque quando Moisés chegou diante de uma sarça que estava ardendo, no deserto, o Altíssimo disse a ele: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Imagine você, as 10 virgens que Jesus fala que 5 ficaram fora, todas eram virgens, mas 5 atentas e 5 desatentas. Se levando Deus a sério, já não é tão simples andar na presença dEle, imagine andando de qualquer jeito, ou comendo comida estragada, que os pregadores pregam para ter seguidores, para ter dízimo e oferta, e para ter igreja cheia. A palavra deve ser pregada para preparar os discípulos e as discípulas de Cristo para morar no céu. Posso ouvir um amém? Faz favor, Cristiano. Por que só uma pessoa dos 10 receberam um milagre maior do que aquele que vem por um momento apenas? Por quê? Porque só uma pessoa voltou para agradecer. Agora é curioso constatar que todos receberam a cura. Deus não faz acepção, Ele ama todo mundo igual. Deus tem o mesmo amor para com todas as pessoas, mas Deus não trata todo mundo igual. O tratamento de Deus, segundo a Escritura Sagrada, é de acordo com o meu procedimento na presença dEle. Diga para o seu vizinho: Deus me ama como ama você, mas Ele não nos trata igual. Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Olha que interessante, irmãos. Jesus, olhando para aquele povo, conhecendo o coração deles, não disse assim: vai ser curado só o que tem gratidão. Não, Ele curou todos, mas apenas um decidiu voltar para agradecer. A gratidão glorifica a Deus, a gratidão gera em você e em mim satisfação, e a satisfação gera alegria. Aquilo que o ser humano menos anda tendo nos nossos dias: satisfação e alegria, porque falta no coração gratidão. Apenas um voltou para agradecer. João 15,16 diz: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Amados, olha que maravilhoso. Está escrito que nós somos escolhidos. E quando o escolhido se deixa mover pelo Espírito de Deus e vive de uma maneira que frutifique para a glória de Deus, essa pessoa pode ser ainda recompensada por estar fazendo aquilo que ela deveria fazer. Deus é imbatível em abençoar e recompensar. Como ministrou o pastor Robson, o prazer de Deus é abençoar. Ao contrário do que se apresenta por aí, que Deus está atrás de uma brecha para descer a ripa nos crentes infiéis, a Escritura Sagrada mostra com clareza que Deus procura com os seus olhos os fiéis da terra. A Bíblia não diz que Deus está no encalço dos infiéis, a Bíblia diz que Deus procura os seus fiéis, porque os infiéis ficam à mercê de quem já é derrotado, e a infidelidade me leva a uma vida de derrota, e derrotado lida com derrotado, ou seja, crente infiel não é tratado pelas mãos de Deus, é tratado pelo diabo. O apóstolo Paulo ensina isso. Entreguei o Alexandre,
o latoeiro na mão do cão, para ver se a alma dele se salva. O corpo dele precisa padecer. A gratidão abre a porta para o caminho que conduz a receber todos os tipos de milagres, sinais, prodígios e maravilhas das mãos de Deus. Me ajude, por favor. Diga para o seu vizinho: a porta da vitória se chama gratidão. Ô apóstolo, e agora vamos falar de vitória, porta da vitória? Está parecendo... Você quer que fale do que? Da porta da derrota? Eu me lembro, irmãos, quando nós cantávamos aquele hino aqui, eu já falei disso, vou repetir: chovendo no molhado. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis, a vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E eu me lembro que tinha gente que implicava com essa música, porque parece que a crença cristã desses dias, ela é mais franciscana do que cristã, porque a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O Francisco de Assis, que viveu na orgia, fez um voto de pobreza, e tudo bem, ele fez aquilo para se consagrar a Deus. Agora, não significa que vida cristã é uma vida onde dá tudo errado, porque para ele o voto de pobreza não foi um erro, foi para ele se acertar com Deus, mas foi a experiência dele, e a experiência dele foi maravilhosa, mas não é universal. Agora, a experiência de Jesus, o ensinamento de Jesus é universal, e Jesus diz que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós podemos cantar que pela fé vai dar tudo certo, ainda que seja ser crucificado, ainda que seja ser preso numa masmorra. Tudo certo não é no meu e no teu ponto de vista, é o tudo certo do ponto de vista de Deus na história que Ele tem para você e para mim. Posso ouvir um amém? Deus vai além, irmãos. Deus não é limitado. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo alargue a nossa visão. Eu vou repetir: a gratidão abre a porta para o caminho que me conduz a receber todos os tipos de milagres, sinais, prodígios e maravilhas das mãos de Deus. A principal missão de Jesus era salvar, mas Ele operou sinais, prodígios, milagres e maravilhas. E Ele diz que quem cresce nele iria operar a salvação e todas as obras que Ele fez e outras maiores. Você pode levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? E sabe qual que é o detalhe? Você não precisa pagar, você não precisa entregar sua casa, seu carro, você precisa apenas ter gratidão. Você já crê, você já tem Jesus. Agora você precisa ter no seu coração gratidão, ou seja, parar de murmurar. A gratidão estabelecerá entre você e Deus um relacionamento de amizade, um relacionamento de intimidade. E eu pergunto: é possível andar com o Criador, o dono de todo o universo, e viver uma vida miserável? É possível andar com Deus e a vida ser uma desgraça? Não, é por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vocês também vencerão em mim. É por isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A gratidão estabelecerá, repetindo, relacionamento de amizade e de intimidade entre aquele que crê
e o Deus em quem temos que crer. A gratidão estabelecerá relacionamento de frutificação. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Impossível andar com Jesus e continuar sendo árvore estéril, porque onde Jesus está, o que está morto ressuscita. Onde Jesus está, os poucos pães alimentam a multidão, porque a especialidade de Cristo é multiplicação. Jesus não multiplica miséria, Jesus multiplica o pouco que tem. Ele pode criar do nada, mas Ele não multiplica o nada. Manda, Pai, a multidão, manda, Mestre, manda, Senhor, a multidão embora, porque eles estão com fome e nós, se formos dar comida para eles, vamos falir. O que nós temos aí? Tem um menino que tem 2 pães, 3 peixes, ou 3 peixes e 2 pães. Manda para cá. Pai, está aí. Você está me entendendo? O que nós temos? Temos só isso na visão dos discípulos. Na visão do coração agradecido era o suficiente. Na visão da reclamação e da murmuração não adianta, 2 peixes e 3 pães não é suficiente. Mas na visão do coração cheio de gratidão, 2 pães e 3 peixes bastam para 5.000. Porque a gratidão opera o milagre da multiplicação. O que tem para comer? É perigoso o arroz azedar na panela. E olha que arroz está a preço de ouro. Pergunta para o seu vizinho: você agradece mais ou reclama mais? E eu pergunto para você: quando você reclama, você tem direito de estar reclamando? E quando você agradece, você acha que está fazendo demais? Ou está apenas reconhecendo o quão favorecido você é? Quando nós murmuramos, nós estamos deixando Deus muito triste e chateado. Porque o prazer de Deus é abençoar, mas Ele não pode abençoar os murmuradores, porque senão Ele vai contra Ele mesmo. A Bíblia diz que Deus é um Deus de justiça. Deus não tirou aquele povo para fazê-los virar pó no deserto. Ele os tirou do Egito para levá-los até a terra prometida, mas Ele não podia ir contra Ele mesmo. E Ele precisou fazer os murmuradores, os ingratos, morrerem no deserto. Você pode me ajudar mais uma vez? Diga aí para o seu vizinho: o deserto não é o seu final. Jesus foi preparar um lugar especial para você e para mim. Foi Jesus quem disse, irmãos: eu vou preparar-vos lugar. Mas não é para os murmuradores. Jesus foi preparar lugar para aqueles que têm um coração grato. Salmo 37, versículo 1, o salmista diz: não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em um pouco tempo secarão como capim, e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor, ou seja, agradeça ao Senhor, tenha um coração grato ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa ir e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo.
pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Você sabe qual é o continente onde tem menos suicídio, menos depressão, menos distúrbios psíquicos? Sabe onde é? É lá onde o povo disse que todo mundo ia morrer de Covid-19. Onde é? Qual o continente menos favorecido da terra? Africano. Não tem internet, nem água encanada. Então também não tem como ficar cobiçando e invejando a vida dos outros. É onde tem menos depressão, menos suicídio. Sabe por quê? Cada um vive a sua vida. Sabe o que mais causa depressão? É olhar para a vida do outro e falar: o outro está muito melhor do que eu. Salmo 37, não fique indignado com o outro, olhe para você, e se você tiver o que beber, o que comer e onde viver, estejais vós agradecidos, contentes. Ô apóstolo, pesquisa, veja onde tem menos gente com depressão, veja onde a praga chamada Covid-19, porque lá é malária, come solta, e hidroxicloroquina lá, e cloroquina é que nem pastilha, que nem house, todo dia 1, 2. Os africanos não estão morrendo de Covid-19. Interessante, né? Você sabia que a gratidão, ela aumenta a sua imunidade? Sabia que a murmuração abaixa a imunidade? Concluindo, a gratidão, o estar satisfeito com o que recebeu, o se ocupar com o favor imerecido, vai gerar nos nossos corações a capacidade de esperar. Quem tem gratidão consegue esperar, não pega atalho, não culpa os outros. Quem tem gratidão persevera, não desiste. Quem tem gratidão confia até o fim, porque já experimentou que o Senhor é bom. Quem tem gratidão obedece. Veja, o que é melhor ter no coração? A razão ou a gratidão? O que é melhor cultivar no coração? A capacidade aguda de enxergar tudo e criticar, ou a capacidade de enxergar com os óculos de Deus e sempre agradecer? A gratidão me ajuda a enxergar o que Deus está fazendo. Fala aí bem baixinho para o seu irmão, e o que Ele ainda fará. A gratidão me ajuda a enxergar o que Deus está fazendo. E ninguém na terra conhece a Deus se não for através dos seus feitos. São os feitos de Deus que me levam a conhecê-lo. E o que Deus faz, segundo a Bíblia, é muito bom. E tudo que é muito bom deve gerar no meu coração gratidão. Deve chegar o momento em que eu possa cantar: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele é, também o adoro pelo que Ele faz. Eu não adoro a Deus só pelo que Ele é, não, porque eu o conheci através daquilo que Ele faz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em meu lugar. Irmãos, a crentaiada evangélica não está fácil. É só blá, blá, blá. É amor, é compartilhar, mas na verdade é só investimento. Sabe por quê? Porque falta gratidão. A gratidão me leva a fazer para o outro de grátis.
Porque eu já recebi mais do que o que eu merecia, não preciso investir para receber mais. Eu posso ser como o meu pai é, eu posso dar, eu posso doar. Quem pode glorificar a Deus por isso? Eu não sei você, mas eu já recebi muito além do que eu merecia. Eu estou muito melhor do que o que eu jamais imaginei estar. A gratidão me faz enxergar o que Deus está fazendo e ainda fará. Está escrito que enquanto você e eu dormimos, Deus continua trabalhando. Deus precisa de alguma coisa? De nada. E você e eu? De muitas. Muitas são as nossas necessidades. Então Deus continua trabalhando por quem? Por você e por mim, seres limitados e necessitados. Olha que maravilhoso! Enquanto nós dormimos, Deus continua trabalhando. Nós deveríamos acordar na segunda-feira com o coração cheio de gratidão. Não morri no domingo, aleluia! Acordei na segunda. A gratidão me conduz para o fervor espiritual, que estabelece na minha vida o poder para esperar o bem das mãos de Deus, mesmo sabendo que sou merecedor do mal. A Bíblia diz: não há um justo sequer, não há ninguém merecedor, mas em Cristo Jesus nós fomos justificados e feitos mais que vencedores. Meu irmão, quando a gratidão está no seu coração, você não se acha melhor do que o seu irmão. Não, mas eu sou mais correto, sou mais reto, sou mais íntegro, trabalho mais. Se você é o que você acha que é, e se você trabalha mais, é por graça, a resposta e a oportunidade que Deus te deu. Você tem mérito? Tem sim. Deus vai te recompensar segundo as suas atitudes. Mas quando eu tenho gratidão, ainda que eu acerte todas, eu não vou me achar melhor do que ninguém. E nem pior do que ninguém também. A gratidão traz equilíbrio para a minha existência. Vou repetir. A gratidão me conduz para o fervor espiritual, que estabelece na minha vida o poder para esperar o bem das mãos de Deus, mesmo sabendo que sou merecedor do mal. Eu sei quem eu sou, disse o apóstolo Paulo, desventurado homem que sou. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, esse faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? O texto não acaba ali. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Em Cristo Jesus, você e eu podemos viver uma vida de gratidão. Se a gratidão habitar o seu coração, você vai usufruir do que está em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar, conforme o seu poder que já opera em nós. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:13. Você e eu temos motivos sobejantes para cultivar, transbordar e dar para quem quiser gratidão. E eu convido você para ficar de pé. Para viver o restante desse domingo cheio de gratidão. E você que vive com você mesmo, que conhece a sua vida, você que tem o conhecimento de que você mais murmura e reclama, eu tenho uma boa notícia para você. Essa manhã ou ontem foi o último dia de murmurador na sua vida. Porque a vontade de Deus
é te dar a capacidade de transbordar gratidão. Porque onde há gratidão, há manifestação da glória de Deus. E onde a glória de Deus se manifesta, sinais, prodígios, milagres e maravilhas acontecem. Porque o que o Filho disse, o Pai vela para cumprir. E o Filho disse que aquele que cresce nele faria as mesmas obras que ele fez e outras maiores. E esse operar obras é por gratidão. Eu recebi e não quero guardar só para mim. Deus, transborda através da minha vida os teus feitos, as tuas maravilhas, e não só através de mim, mas continue operando em mim, porque enquanto na terra, Senhor, ainda que com um coração grato, eu sou alguém necessitado, e de vez em quando me torno pobre, cego, miserável e nu. Levante uma de suas mãos junto comigo, e oremos ao Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor não nos acusa, obrigado porque o Senhor não nos castiga, o Senhor nos disciplina, nos admoesta, o Senhor nos liberta, porque Jesus de Nazaré leu na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pôr em libertação aos cativos. E nesta manhã eu suplico a Ti, poderoso Deus, que se cumpra na vida de cada amado e amada do Senhor, que estava preso à murmuração, à reclamação. Oh Deus, que o Senhor rompa com essa corrente, com essa fortaleza, com esse sofisma mental, e conceda a este filho, a esta filha, a graça de transbordar de gratidão. Oh Pai, que a gratidão que o Senhor tem feito coisas maravilhosas para que ela seja gerada em plenitude em nós, possa tomar conta do nosso raciocínio, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, de modo, ó Pai, que o coração agradecido, que reconhece a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua misericórdia, possa então ir além dos milagres corriqueiros e viver como salvo na terra, e como salvos, ó Deus, nos dê a graça de usufruir o cumprimento da promessa gloriosa que nos foi legada, de que através de nós o Senhor continuaria a operar o que Jesus Cristo começou. Então venha, Espírito Santo, e queima toda acusação. Vem, Espírito Santo, queima toda a cicatriz da alma, toda disfunção no raciocínio que tem conduzido vidas aqui à murmuração, à reclamação, e quando menos essa pessoa se dá, ela se vê, ó Pai, praticando aquilo que ela já decidiu não querer mais para a sua vida. Espírito de Deus, toma-nos do alto da cabeça à planta dos pés, e inunda-nos, ó Senhor, do Teu amor, para que em nós seja pleno o Teu favor, ainda que conscientes de que merecedores do mal, esperemos das mãos do Senhor o bem, porque já temos provado que o Senhor é bom. E dá que ao sairmos daqui, Pai, possamos ir para onde foi determinado que iríamos. Abençoa a nossa comunhão de mesa com os familiares, com amigos, e abençoa a solidão da mesa com aqueles que não têm com quem estar nesse dia, mas que podem contar com a presença do Senhor. Poderoso Deus, nos ajude a ser homens e mulheres que vivem a partir do Teu ponto de vista, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Como ainda não pode dar abraço para não infringir a regra, vire para o seu irmão e diga para ele: gratidão. Vá na paz do Senhor.